Oi, amoras! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou de volta aqui com mais um vídeo no canal, depois de um tempinho. Mas hoje, último dia de outubro, eu decidi gravar um vídeo para pelo menos ter um vídeo no canal aqui esse mês. Mas foi bem corrido esse mês. E também eu precisei fazer uma organização na minha rotina, porque começou o semestre do doutorado e é disciplina nova. Eu preciso de fato fazer precisei me organizar, na verdade, ali em relação à minha leitura, à minha escrita, porque o doutorado é muito, muito, muito estudo, muita leitura de artigo, de livros, então preciso dessa organização, mas hoje eu decidi aqui tirar um tempinho para poder gravar e compartilhar uma coisa que eu já queria compartilhar, na verdade, já tem um tempo. E ontem à noite eu dei uma organizada nas ideias para poder trazer para vocês, né? Compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada durante a graduação, porque eu tenho a perspectiva, eu defendo, né, essa perspectiva de que a nossa carreira profissional, né, ela não inicia quando a gente pega o diploma, né, mas ela inicia ali desde o momento que a gente escolhe entrar na graduação, a gente já escolhe começar a nossa trajetória profissional, né? Então, quando a gente entra numa graduação, e aqui especificamente na graduação de nutrição, a gente já está se preparando, né, para ser um profissional nutricionista, né? Então, a máxima é essa: a nossa carreira não começa quando a gente pega o diploma, tá bem? E aí eu pensei em trazer 3 elementos que, olhando a minha jornada durante a graduação, eu sei na verdade que foram muito importantes, que foram decisivas para eu ser uma profissional mais segura na carreira que eu escolhi. Então, eu escolhi carreira acadêmica, então me formei, fui para o mestrado, fiz especialização, estou no doutorado no momento, mas é uma carreira muito segura, porque além do conhecimento que eu tenho adquirido ao longo do tempo, também tem habilidades, tem perspectivas que me tornam assim uma nutricionista sim diferenciada. E essa diferenciação sobre os elementos que eu trabalho, ela vem justamente de uma trajetória que é fora da caixinha, né? E é que é o que eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, eu trouxe 3 elementos. O primeiro elemento que eu trouxe é justamente a disciplina e a dedicação aos estudos. Isso não tem outra, gente. Somos, né, estudantes, estamos na graduação, somos estudantes, mas não somos mais apenas um estudante ali da escola, enfim. A gente precisa de fato entender que todos os processos que a gente vivencia durante a graduação, todas as disciplinas, todas as atividades, elas devem ser prioritárias. Elas devem de fato fazer parte da nossa disciplina diária, assim, não tem outra. Então, o estudo foi o que me alicerçou durante toda a graduação, né? Então eu estudava muito, eu tinha aula às 7 horas da manhã, mas até 2, 3 horas da manhã eu estava estudando, porque eram 5, 6 disciplinas. Depois melhora, né, gente, com o tempo, mas no início, de fato, é muita coisa e precisa se dedicar. E outro elemento, assim, que para mim fez muito diferencial foi estar com pessoas que também são estudiosas. Então, as minhas amigas da faculdade, a gente não se conectou por sermos meninas, né, por gostarmos das mesmas coisas. A gente se conectou porque nós tínhamos essa mesma característica. Éramos muito estudiosas, estávamos ali para
criar, né, a nossa carreira enquanto profissional e tínhamos plena consciência de que a gente precisava se dedicar muito. Então, no primeiro semestre, a gente já estava domingo estudando na casa de amiga, né, para porque tem disciplinas que são aquelas disciplinas que são pesadas mesmo, e a gente precisa estudar mesmo, assim. Então, tinha uma que era logo no primeiro semestre, era biologia. A prova era uma prova dissertativa, era a prova aberta, né? Você tinha que explicar os mecanismos celulares. E a gente estava sábado, domingo, estudando biologia juntas, né? E isso foi muito importante para a gente se apoiar, né? Estudávamos sozinhas, mas também estudávamos juntas, e isso foi um diferencial. Então, o meu grupo de faculdade não foi um grupo de amiguinhas para poder curtir, conversar, bater papo. Era muito isso também, até porque a gente durante o semestre conversava muito, né? Trocava muito, se apoiava muito, mas estudava muito também. E eu lembro que todo final de semestre a gente saía para algum lugar, a gente escolhia um lugar para sair e comemorar, né? O semestre que a gente tinha acabado de fazer, né? Assim, então era muito legal e a gente nunca perdeu em nenhuma disciplina, por exemplo. Passávamos ali raspando, mas não perdia não, porque a gente estava sempre nessa mesma perspectiva. A gente ajudava muito umas às outras. E estudar muito. Então, esse é o primeiro elemento que se sobrepõe a todos os outros, né? A gente vai ser profissional, a gente precisa ser tecnicamente excelente, né? Assim, não tô falando para sermos bibliotecas, né? E nem tabelas nutricionais, né? No caso da nutrição, mas sabermos o básico e podemos sim, quando formos atuar, tá sempre retornando, sempre se aprimorando, sempre revendo coisas que nós estudamos e agregando, né, cada vez mais elementos de acordo com a nossa realidade enquanto profissional. Mas o básico a gente precisa saber. Então, esse para mim é o elemento principal, é o elemento número um, né? Ter uma rotina de disciplina e de muita responsabilidade, né? Porque a gente de fato está ali se preparando para atuar na sociedade, né? A gente vai ter ali um lugar na sociedade em que a gente vai ser visto como importante, essencial por pessoas que vão querer o nosso serviço, o nosso trabalho. O segundo elemento que eu trouxe foi vivenciar experiências fora da sala de aula. Então, esse segundo elemento me permitiu vivenciar muitas coisas. Primeiro, assim, eu participei de atividades extra-muro da universidade em comunidades. Por exemplo, eu lembro que logo no quarto semestre eu tive a oportunidade de entrar em um projeto lá na UFBA com uma comunidade indígena. E eu e outra amiga éramos os pontos focais da nutrição para trabalhar nessa comunidade. E assim, gente, foi uma experiência incrível, porque eu conheci pessoas, né, de outros cursos, conheci professores de outros cursos da universidade, gente assim, todos, tá? Humanidades, enfermagem, medicina, fisioterapia, odontologia, e são pessoas que eu conheço até hoje, inclusive. Então, você faz um know-how ali, né, de contatos, e a interdisciplinaridade começou também a fazer parte da minha perspectiva, né, de como, porque quando a gente pensa na alimentação, a gente está pensando em um fenômeno complexo, né, não é somente o nutriente, o alimento, né, como o nutriente atua ali no corpo humano, não é só isso. E essa minha primeira vivência já começou a me despertar para isso e dialogou muito com a minha própria essência, né? Eu penso muito fora da caixa e esses elementos só foram aprimorando cada vez mais. Então, a gente tinha um trabalho para fazer na comunidade sobre saúde e a nutrição estava lá dentro, né, juntamente com as outras áreas da saúde. E foi muito interessante porque eu fui apresentada a um cenário real, né? Então, a comunidade indígena, né, que tem todo o potencial, que tem toda uma cultura, que tem uma espiritualidade, que tem uma relação com a floresta diferente, mas estava reduzindo a sua própria produção de alimentos para consumir alimentos ultraprocessados. Então, eu tive a oportunidade de ali já entrar
A gente tinha que estudar, né? Ler muito artigo, ler textos, discutir com a equipe, com o grupo, né? E a outra colega já éramos responsáveis por essa dinâmica, né? De trazer esses elementos e discutir, pensar a alimentação já fora assim, gente, olha esse cenário que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu lembro que na escola da comunidade dava na merenda salsicha. E aí vai lá, a gente, nossa, não, isso aqui, sabe? A gente vai lá estudar as leis, começar a entrar em contato com política pública, estudar a lei da alimentação escolar, né? Ver as possibilidades, ouvir a comunidade sobre o que a comunidade de fato queria, não que tava, gente, assim, foi incrível essa experiência e só foi a primeira experiência, né? Em comunidade, assim, que eu tive e até hoje eu continuo mantendo. E outra vivência, assim, fora da sala de aula foi participar das vivências estudantis. Encontros regionais, estaduais, nacionais dos estudantes de nutrição, né? Então eu viajei muito, fui para outros estados, Fortaleza, Alagoas, Palmas, Minas Gerais, para esses encontros estudantis, né? Que são encontros de formação, é, tanto técnica quanto política, e fora também a conexão que a gente faz com outros estudantes, conhecer a realidade de outras faculdades e se conectar dessa forma e ampliar cada vez mais a sua perspectiva relacionada à temática, né, da alimentação e nutrição. Então isso para mim foi assim um divisor de águas mesmo na minha vida. Então, em um desses encontros estudantis, no meu primeiro encontro estudantil, eu já tive contato com a temática que eu estou trabalhando até hoje no meu doutorado, né? E com a perspectiva que eu entendo que a gente precisa trabalhar a alimentação, né? Então, quando eu falo sobre a questão da produção de alimentos, quando eu falo sobre a questão da fome, né? Assim, e aspectos até mesmo do atendimento clínico, né? A gente precisa criar uma outra forma de fazer esse atendimento nutricional, né? Que seja mais acolhedora, que seja mais empática, né? Que considere a cultura alimentar, que não seja disciplinadora dos corpos. Então, toda essa perspectiva que está sendo muito trabalhada atualmente, a gente já vinha discutindo anteriormente nos encontros e muito antes de mim também, né, os estudantes já estavam discutindo essa perspectiva política da nutrição, né? Então essa vivência prepara muita gente para atuação na área da saúde pública, né, na saúde coletiva. A gente aprende muito sobre o SUS, o que acaba que dentro da faculdade, né, da grade curricular, a gente tem, mas acaba sendo muito ali para conhecer, muito técnico, né? Tem ali uma vivência e outra, mas esses outros espaços acabam dando uma engajada maior, assim, sabe? Uma ampliada maior na nossa perspectiva. E para trazer mais uma experiência, eu participei de organizações da sociedade civil. Então, uma organização que eu participei ainda durante eu era estudante, gente, foi a Campanha Nacional Permanente contra os Agrotóxicos. E assim, estudava, eu já estava participando de mesas, de evento, falando sobre a campanha, falando sobre a perspectiva do uso de agrotóxicos nos alimentos. Gente, eu não tinha nem me formado ainda, eu já estava participando de mesas, viajando para espaços de formação para representar a campanha de Salvador. Então, assim, já comecei ali um movimento, sabe? Um engajamento e uma representatividade, representar, né? Assim, quando a gente começa a representar o nosso regional, a nossa cidade, né? Quando a gente começa a representar a nossa categoria, isso é muito significativo, né? A gente está ali representando um coletivo. Então, assim, essas vivências fora da sala de aula são marcantes e eu aconselho muito porque expande a nossa perspectiva, né? E
entra em contato com a realidade, né, com outras realidades. A gente entra em contato, a gente se abre para o mundo e a gente começa a, de fato, desconstruir muitas coisas e construir outras, sabe, assim, e ser um profissional mais crítico, por exemplo, e que vê além, né? Então, nutricionista, ser o nutricionista que vê além do prato, né? Mas quando olha para o prato, vê que aquela alimentação, ela tem todo um processo de produção, né, de disponibilidade daqueles alimentos, pensar em quem produziu. Isso para mim não é cansativo, né? Para mim isso é necessário. Para mim isso me conecta. Conecta quando a gente tem esse pensamento multi, né? A gente se conecta de fato com a nossa essência enquanto seres humanos, né? Porque a alimentação é a nossa base para a nossa vida. E a gente foi distanciado dessa nossa relação com os alimentos. Então, por isso que para as pessoas hoje, né, passar no mercado, comprar coisas prontas é muito natural, mas o impacto disso não está sendo contado, né? Tanto no meio ambiente quanto na nossa própria saúde física e emocional, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Eu vou para o meu terceiro elemento, que é ocupar espaços e se posicionar. E então, assim, quando a gente entra na graduação, a gente está ali ocupando um espaço, que é um espaço de poder, né? Então a gente já está se diferenciando da maioria da população, porque a gente está num espaço de conhecimento, então a gente precisa ocupar de fato esse espaço de propósito, sabe? Vou usar essa frase: ocupar o espaço de propósito, né? Ocupar de fato aquilo ali que você está se propondo a fazer e fazer com excelência. Mas aqui dois aspectos que eu trouxe relacionado a essa ocupação, né? Eu ocupei, né, gente? Não, eu integrei, mas ocupando esse espaço, né? Mas eu integrei o diretório acadêmico de nutrição da Escola de Nutrição. E assim, é diferencial, né? Você vai começar a representar os outros estudantes de nutrição. E aí você entra em contato com professores, com a coordenação do curso, você começa a pensar em eventos, você começa a ter reuniões, você precisa dialogar, você precisa saber lidar com os conflitos, porque são pessoas pensando diferente. Você começa a representar, né, o seu curso, o seu estado em outros estados, e isso é simplesmente um movimento incrível de amadurecimento, gente. Porque imagine você estar em espaço com pessoas tão diferentes, você aprender a dialogar. Tanto que a gente tinha uma máxima assim que era sempre esperar o outro terminar de falar. Eu quero falar, mas sempre terminar. Sempre esperar o outro terminar de falar. Levantar a mão, ou então vamos fazer aqui a listinha de quem quer falar, de quem for falando, só levantar a mão e tal. Aprender a fazer relatorias, né, das reuniões, entrar em contato com diferentes grupos, sabe, assim. Então, assim, são habilidades de relações interpessoais também, né, que você vai precisar construir, porque você vai se tornar um profissional e a vida profissional exige o contato com outras pessoas, né. Eu integrei o Fórum Acadêmico de Saúde, que já é o Fórum de Saúde, que foi o Fórum de Saúde da universidade, né? Então ali eu já entrei em contato com estudantes de outros cursos, né? Comecei a estudar outras dimensões relacionadas à saúde e sempre trazendo, né, o meu posicionamento enquanto nutricionista dentro daquele espaço, daquele coletivo, daquela discussão. Construir eventos, construir vivências, né? Então eu falei que eu participei no segundo elemento de vivências estudantis. Nesse elemento eu já estava construindo vivências estudantis, eu já estava sendo responsável por uma vivência, pelos estudantes que estariam ali, eu já estava tendo responsabilidade de pensar em tudo, em transporte, alimentação, em tudo. Então isso dá muita responsabilidade, né? E eu fico muito feliz de ter participado desses momentos.
porque engrandece a gente começa a gente começa a ampliar a nossa perspectiva para muitas coisas, não somente ali para a técnica enquanto nutricionista, né? Mas a gente de fato vai se tornando um profissional, né, em diversos elementos, com diversas habilidades. Outro aspecto que eu me permiti ocupar foi espaços como monitorias. Então, eu fui monitora de várias disciplinas durante a minha graduação. Eu fui logo no segundo semestre, eu já entrei na monitoria de histologia. E isso, gente, teve seleção, prova, tudo, né? Já do primeiro para o segundo semestre, já fiz prova, já fiz seleção para monitoria. Então, comecei a me tornar monitora. Aí comecei a aprender como fazer aula, né? Criar o raciocínio de como preparar a aula, porque a gente tinha que dar aula para os estudantes, aprender a dinâmica dos professores, conhecer os professores, né? Daí eu fui monitora de avaliação nutricional depois, de técnica dietética, de gestão hospitalar. Esse foi o caminho que eu escolhi. A monitoria, ela foi estrategicamente escolhida por mim porque eu queria, eu já lembra que eu falei para você no início, eu escolhi a carreira acadêmica e ser monitora conta para, por exemplo, uma seleção, né, do mestrado, por exemplo. E eu já estava me preparando nesse sentido. Mas, assim, quando eu falo ocupar espaço e se posicionar, pode ser diversos outros. Por exemplo, tem muitas ligas acadêmicas, né? Então, é interessante se você... Se não tem nenhuma liga acadêmica ainda sobre tal assunto que você acha interessante, cria, sabe? Ou então, se já tem alguma, entra, integra, né? Faz parte, pega essa responsabilidade e faz parte. Ah, na minha faculdade não tem projetos, né? Não tem nada disso, né? Não tem DA, não tem nada. Eu acho que tem muitos movimentos que podem ser feitos, desde a proposta de criação, né? Desses espaços dentro do espaço que você está, ser essa persona, né, que vai propor a criação, e também ser a pessoa que vai buscar fora, né? Então, na minha faculdade não tem, mas sim, qual é o lugar, qual é a faculdade que tem que eu posso me integrar? E isso você já vai fazer contato com outras, com outra instituição, né? Com outros professores. Então, na UFBA tem muito, na UNEB tem muito, né? São as públicas que eu conheço que podem ter e acolher pessoas de fora, né? E tem muitos outros projetos possíveis também acontecendo, né? Então, é buscar, tá? Então, gente, são esses três elementos, né? Aqui, disciplina, vivências e protagonismo, né? Assim, que eu trouxe, que eu construí durante a minha graduação e que eu acho que é essencial, que eu acho que foi, né, na minha vivência, é essencial para ter uma segurança enquanto profissional, para desenvolver habilidades que são necessárias de relações interpessoais, de gestão de pessoas, de pensar a construção de espaços, de articulação de conexões, né, com estudantes, professores, movimentos sociais. Então, eu acho que essa é uma vivência multi, né, que tira a gente da caixinha da nutrição especificamente e você se torna um profissional diferenciado. E assim, independente da área que você queira seguir. Eu escolhi a carreira acadêmica, uma carreira bem traçada, né? Assim, bem fechadinha. Eu passo por seleções o tempo inteiro, o tempo todo, gente. Depois eu quero trazer, né, como é essa experiência na carreira acadêmica para compartilhar com vocês. Então, nem vou me aprofundar muito, mas, por exemplo, a gente lida com muitas críticas o tempo inteiro, né, por conta do trabalho que a gente está desenvolvendo. A gente é chamado para pensar o tempo todo, para melhorar o tempo todo. Então, essas habilidades que eu tive, né,
me fizeram hoje ser tranquila e com certeza ter o amadurecimento necessário para estar em espaços como os que eu ocupo hoje. A forma, né, que eu vivi a graduação me prepara, né, me preparou e assim, foi tão forte que reverbera em mim até hoje essas experiências, sabe? Então eu fico muito, muito feliz. Então, assim, é isso. Era essa a proposta que eu queria trazer hoje. Eu tô aqui vendo se tem alguma coisa mais para eu falar para vocês. Mas é isso, assim, eu acho que a máxima é essa, né? O nosso caminho com a nossa carreira profissional, né, começa no nosso caminho ainda na graduação, né? Então, era essa a mensagem que eu quero deixar para vocês, a partir um pouquinho da minha vivência. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não quero que o vídeo fique muito longo. E curtam, compartilhem, comentem e enviem também, né, para as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa inspiração, assim, né? A louca, né? Achando que inspira. Mas assim, né? Talvez sirva para alguém. Um beijo.